somos, cremos e fazemos. E aí, quem chegou agora, provavelmente olha essa frase e pensa assim, isso é uma frase de impacto, isso é uma frase que vocês criaram. Não, não é. Essa frase, ela é praticamente a nossa teologia. Essa frase é uma frase de orientação, ela é uma frase revelada por Deus, porque ela nos mostra agora um novo parâmetro de vida, ela nos dá uma nova direção. Por que ela nos dá uma nova direção? Vamos, quem trouxe sua Bíblia, pode abrir ela lá no livro de Efésios. Essa frase, ela praticamente se desdobra naquilo que a gente é, não só como igreja, como ministério Sal da Terra, mas naquilo que a gente é como cristão. E aí, Efésios, capítulo 2, a partir do verso 5, nós vamos entender o motivo da primeira frase, somos. Está lá escrito o seguinte, Paulo escrevendo ao povo de Éfeso, ele deixa com clareza, ele traz uma orientação, uma explicação tão peculiar e tão revelada da parte de Deus, para tirar tudo que é pensamento humano, tudo que é conceito humano, toda forma de pensamento humanista, das pessoas pensar que é porque a gente é bonzinho, é porque a gente sabe fazer tudo certinho, que nós fomos salvos. É porque a gente ora bem que nós fomos salvos. Não é nada disso. O apóstolo Paulo deixa claro aqui na carta aos Efésios. Ele fala o seguinte: estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois. Por que nós somos salvos? Pela graça. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais em Jesus Cristo, para mostrar nos séculos vindouros, agora, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8 agora entra o fundamento da onde veio essa orientação do somos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Está vendo? O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Ele não está usando a fé em primeiro lugar. Ele está falando que foi pela graça mediante a fé, não pela fé mediante a graça. O que isso quer dizer? Que esse modelo, essa colocação que o apóstolo Paulo faz, tira tudo de nós e deposita tudo em Cristo. Que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, que foi pela bondade dEle, não foi porque nós somos bonzinhos, porque nós fizemos tudo certinho, porque a gente acertou, que nós fomos salvos. Não, Ele deixa claro que foi pela graça. Então, nós somos salvos porque Ele quis, porque Ele fez tudo por nós. Estando nós, o versículo antes, a gente vai vendo, que fala que a gente estava em trevas. Tudo está mostrando que a gente não tinha capacidade nenhuma de fazer nada se Ele não nos orientasse. Tudo partiu dEle, tudo veio dEle. Por quê? Porque Ele sabia que a miséria habitava em nós. Que em nós não havia capacidade nenhuma, nem por obras, nem pelo desejo. Mas foi a vontade dEle, partiu dEle, iniciou nele, começou nele, veio dEle. Olha só que fantástico isso. Isso arranca de nós todo pensamento humanista, de pensar que nós somos capazes de fazer alguma coisa, se Ele não entrar na nossa vida, se Ele não iniciar, se Ele não nos chamar. Aí, olha só que interessante. A Bíblia fala que é Ele que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, se parte dEle o desejo de querer e de realizar, então, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se você está aqui hoje, agora, nesse lugar, não foi porque você quis. Sabia disso? Foi porque partiu dele o desejo de te trazer até aqui, de fazer você vir até aqui. E olha o tanto que isso é fantástico. Sabe o que isso traz? Isso mostra que Ele nos ama tanto e tem tantas coisas para fazer através das nossas vidas,
que a gente fica espasmado, a gente fica sem reação, a gente fica sem entender. É por isso que ele fala que chega uma hora na nossa vida que a gente busca esse relacionamento com Deus, a gente passa a não entender nem altura, nem profundidade, nem largura, porque a gente conhece o amor de Cristo de tal maneira que excede o entendimento. Sabe o que isso quer dizer? Nós não estamos entendendo nada. A gente não está entendendo nada, porque Ele nos amou tanto e agora nós estamos aqui realizando e fazendo parte daquilo que é a obra dEle. Não é uma obra nossa, é uma obra dEle, começou nele, veio dEle e agora nos alcançou pelo seu amor que está em Cristo Jesus. Isso é fantástico, porque muitas vezes a gente pensa que é tudo por nós, que foi a nossa vontade, que foi do nosso jeito, que foi a nossa maneira, que foi porque nós acertamos, foi porque nós planejamos, nós calculamos, deu certo, e não foi nada disso, não tem nada disso. Tudo iniciou nele, porque habita em nós a miséria, e a hora que a gente reconhecer esse senso de miséria em nós vamos começar a entender que nós não precisamos fazer nada para ser alguma coisa para Ele, porque nós já somos. Nós já somos. Então, não precisa fazer nada para ser. Se você errar, você não vai deixar de ser. É por isso que essa ordem, ela está no lugar certo. Então, nós somos e agora nós cremos. Por quê? Por que ela está na ordem certa? Porque a gente entendeu agora que partiu dele, que veio dele, que Ele nos amou primeiro, que começou nele, e agora não há nada que a gente faça que vai mudar o que Ele sente por nós. Olha só, gente, não tem nada que a gente faça que vai mudar o que Ele sente por nós, não tem nada que você possa fazer que vai fazer Ele deixar de gostar de você, não há nada que você possa fazer que Ele vai te amar menos. Sabe por quê? Porque Ele já entregou o seu Filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, porque Ele já sabia que a gente ia dar ruim. Ele já sabia que a gente ia errar, que a gente ia negar Ele, que a gente ia abandonar Ele, que a gente ia abrir mão daquilo que era o propósito dEle. Por isso é que Ele antecipou a nós. Então, isso nos dá a certeza de que nós somos. Então não é por obras. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu não preciso fazer nada para mostrar para Ele a minha capacidade humana, que Ele já conhece, já reconhece que é frágil. Ele já sabe. Fala assim: filho, eu te conheço, eu sei. Eu sei que vocês não vão dar conta de fazer nada se não tiver o meu Espírito. E aí esse entendimento é tão bom, porque a partir do momento que a gente entende que a gente não precisa fazer nada para ser, a partir do momento que a gente entende que nós já somos, que Ele nos amou primeiro, que tudo veio dEle, que partiu dEle, isso nos dá uma força tão grande, porque agora nós somos algo que Deus gerou